E aí, pessoal, vamos lá, vamos fazer nossa revisãozinha aqui? Bom, muito bem. Dentro do nosso escopo, de administração reversa, primeiro a gente pega as questões, a partir das questões avança para a teoria, mas agora é só questão. Então agora é aquela revisão mesmo a partir das questões aqui separadas do nosso tema. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso escopo, dentro de planejamento e gestão estratégica. Mini Bruno sempre trazendo aqui nossa frase motivacional. Estratégia não é apenas prever o futuro, de acordo com o Fayol, mas criar o futuro. Então, com propósito, clareza e ação. Então vamos alinhar aqui as questões da nossa revisãozinha e vamos ficar ferinha, tinindo aí na nossa abordagem. Então vamos lá. Dentro da nossa revisão, utilizando as questões que foram trabalhadas e outras sobre o mesmo tema. Leia o texto a seguir. O processo de mensuração, acompanhamento e avaliação do desempenho das políticas públicas, dos serviços e projetos de governo pode ser realizado de forma robusta por meio de ferramentas essenciais que fornecem informações quantitativas e também qualitativas para subsidiar a tomada de decisão, além de promover a transparência na prestação de contas à sociedade. E nesse contexto é possível o uso de quê? Métricas que avaliam a relação entre recursos utilizados, como custo pessoal e tempo, e os resultados obtidos com o uso do recurso. Métricas para o nível de cumprimento ou atingimento de objetivos de uma política pública. Métricas que avaliam o impacto das políticas públicas. Perfeito, então. Palavrinhas mágicas, recurso, objetivo, impacto. Nesse caso, eu estou falando de uso de recursos, que é eficiência, objetivos, que é eficácia, e impacto, que é efetividade. Vou procurar alguma coisa com isso. Já posso descartar SWOT, porque a análise SWOT, ela avalia o quê? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Forças e fraquezas internas, oportunidades e ameaças externas. É uma técnica de diagnóstico e não de avaliação. Perfeito? Então, diagnosticar o cenário. Já elimina aqui, direto. Não faz sentido você ter. Indicadores de efetividade com 3 exemplos? Não. A gente teve eficiência, eficácia, efetividade. OKR. Mas ele está trazendo indicador. Então não posso utilizar OKR. OKR é o objetivo e o resultado-chave. Em outras palavras, a nível de plano, base. Eu faço o plano, defino um objetivo que se desdobra em meta. No caso, ao utilizar o OKR, eu desdobro objetivo qualitativo e desdobra-se do objetivo em resultado-chave quantitativo, como se fosse objetivo e meta. Perfeito? E aqui ele está avaliando. Então, o OKR não é o KPI. O que é o KPI? KPI é um indicador para poder mensurar. O OKR é o objetivo do que eu quero alcançar. Então, eu defino o que eu quero alcançar e depois eu vou mensurar se eu alcancei. Então o indicador está aqui e não na definição. Então não posso ir para o OKR. Elimina aqui também. Indicadores de desempenho. Certo. E os 3 itens são exemplos de indicadores de eficiência? Casou. Eficácia? Casou. Efetividade? Respectivamente. Alternativa letra D. PDCA? Não. O PDCA ele envolve todo o cenário de melhoria contínua. Planejar, só que ele está falando só de indicador. Executar e depois checar. Então, se eu fosse associar ao PDCA, eu estaria no check, tá certo? Na verificação. É na verificação que eu aplico essas métricas. Como ele fala PDCA apenas, e depois fala 3 são exemplos de indicadores de eficácia. Não, aí já foge ali da ordem, que primeiro a gente começou com eficiência, aí depois a gente começou com o quê? Com eficácia. Efetividade fechou. Mas eu não posso remeter ao PDCA como um todo. Se eles falassem só o check, seriam indicadores utilizados na etapa check do PDCA, aí ok, aí ficou bacana. Beleza. Mas aqui não, aqui não. Então, posso eliminar pelo PDCA ou, mais seguro ainda, por aqui. Ficamos com a alternativa letra D de dado. Beleza. Vamos lá, outra questãozinha, 62 agora. Avalie se os indicadores a priori de necessidade de treinamento incluem. Então, fazer o levantamento para capacitar o meu pessoal. Está correto o que se afirma. Vamos lá. Se eu for expandir a organização, entrando em mais mercados, entrando em competitividade, preciso preparar minha equipe antecipadamente? Sim. Então, eu diria sim, ok. Expandir
expandir a organização, porque ela vai crescer. Se ela vai crescer, eu preciso preparar as pessoas. Redução de número de funcionários. Espera lá, vai cair pessoal. Se vai cair pessoal, eu tenho que realocar funcionários. Então, também exige ação de treinamento. Modernização de equipamento. Se vai modernizar, a pessoa precisa aprender aquilo que ela vai usar, ferramentas. Então, os três correspondem a motivos, né? Que ele pede ali, avalie seus indicadores de necessidade. Se isso daí está como necessidade de treinar, os três correspondem à necessidade de treinamento. Certinho. Certinho a questão. A administração geral refere-se ao conjunto de conceitos, princípios e práticas essenciais para planejar, organizar, dirigir e controlar recursos em uma organização, visando eficiência, eficácia, otimização de processos para alcançar objetivos estratégicos. Ok. Assinale a opção que apresenta corretamente o conceito de eficácia. Vamos lá. Fazer corretamente as coisas. Fazer está vinculado com eficiência, porque você vai usar os seus recursos. Então, vou deixar aqui eficiência. Reduzir desperdício de recursos. Mais uma vez, ó, eficiência. Cumprir normas, eficácia. E prazos, eficiência. Então, eu tenho eficácia e eficiência. Alcançar resultados esperados. Ó, se eu alcanço aquilo que foi definido previamente, eficácia. Ou efetividade, tá? Eu vou deixar assim, ó, eficácia ou efetividade, que depende do contexto, tá? Aqui não está claro. Manter custo, custo dinheiro. Então, eu poderia associar a eficiência. Professor, não seria economicidade? Eu estou correspondendo ao enunciado, tá, gente? Eu dar essa dica para vocês. Toda vez que o enunciado delimitar o que quer ser avaliado, fique nessa delimitação. Por exemplo, na letra D, eu coloquei eficácia ou efetividade. Você concorda? Se eu coloquei eficácia ou efetividade, o enunciado falou de efetividade? Não. Então eu elimino efetividade. E sobrou quem? Eficácia. Na letra C, que de repente ali pode, cumpriu a norma, conformidade, né, normativa, e prazo. Prazo é um recurso, tempo. Você usou adequadamente o seu prazo, tá certo? Aí seria o quê? Associado à eficiência. Então isso daqui gera essa interpretação para eficiência. Então nesse caso, resultado esperado é aquilo, ó. Planejei estudar hoje. Se eu estudar hoje, eu cumpri a minha meta. Então eu fui o quê? Eficaz. Resultado, palavrinhas mágicas. Lembrando que, quando eu quero separar eficácia de efetividade, eu mensuro qual a aplicação do resultado, se é imediato ou de longo prazo. Longo prazo é efetividade, que é impacto. A eficácia seria o produto entregue, a meta atingida, então seria nesse contexto. Beleza? Show de bola. Professor, complicando a tua vida. E se ele colocasse que a meta era cumprir o prazo? Aí eu verifico se cumpriu o prazo. Se falar desta forma, aí, tá vendo como é que prazo é complicado? Porque prazo é o uso do tempo, que é um recurso. Mas se você estabeleceu que tem a meta para entregar em tal dia, aí eu vou verificar se você entregou em tal dia. Aí eu verifico a meta. Perfeito? Então, vamos nessa ordem. Resultado já pode jogar, que seria eficácia, curto prazo, e efetividade, longo prazo. Beleza? Resultado esperado. Então, eficácia, letra D de dado. Perfeito, então. Esse prazo aqui me dá margem de dúvida. Uma clínica quer melhorar o controle e a avaliação de seus processos internos. Para tal, a direção da clínica quer definir alguns indicadores de eficácia e de eficiência. Então, perfeito. Ó, ele restringiu aqui para esses dois. Nesse contexto, são indicadores de eficácia e eficiência adequados, respectivamente. Então, vamos ver. Tempo médio de atendimento, uso do tempo. Isso é o quê? Isso não como é que se diz? Eficácia. Nível de satisfação. Cara, isso é efetividade. Efetividade. Cara, eu vou ter que ampliar o escopo. Eu vou ter que ampliar o escopo da questão. Porque nível de satisfação é excelência. Excelência. Eu vou ter que sair do escopo. Tempo médio de atendimento eu posso associar a eficiência ou a execução,
que aí seria o processo. Eu vou colocar aqui execução ainda. Aí não corresponde com nenhum dos dois ali que ele quer. Perfeito? Grau de satisfação. Satisfação e excelência. Que tinha aqui o espaço. Nível, excelência de novo. Rapaz. Satisfação é qualidade, né? Qualidade é excelência. Faturamento por empregado. Isso aqui é custo, hein? Custo-benefício. Economicidade, hein? Economicidade, ó. Tempo médio para emissão de laudos. Isso vai para execução, hein? Execução. Número de clientes atendidos. Número de clientes atendidos. Pode ser uma meta, hein? Pode ser uma meta. Tempo médio de atendimento. Ele não está indo para o 6S não, viu? Ele não está indo para o 6S não. De fato, eu vou refazer. Porque aqui é quando mais atrapalha, viu? Mais aqui é menos, viu? Eu estou usando o 6S, mas eu estou vendo aqui que está número de cliente atendido, número de guias, número de atendimento. Cara, mas é um ruim, porque ele restringiu para eficácia e eficiência. Mas vamos lá. Tempo médio, eu vou ter que colocar como eficiência. Com relação aos S, é porque eficiência, eficácia e efetividade são indicadores de resultados. A execução, a excelência e a economicidade são indicadores de esforços. Porém, a economicidade e a própria eficiência, eles estão trabalhando com recurso financeiro, e a execução é o fazer. Então, por isso que às vezes a gente tem essa semelhança, ou essa proximidade, tá bom? Mas eu vou fazer de acordo com o que está no enunciado. Tempo médio de atendimento vai ser eficiência, que é o uso do recurso, tempo. Perfeito? Nível de satisfação não é nenhum nem outro. Isso aqui eu não posso, não tem nem como. Isso aqui é qualidade mesmo. Isso aqui é excelência. Grau de satisfação da liderança. Ó, satisfação e excelência. Isso aqui eu não... É por causa da palavra satisfação. Isso aqui eu não posso fugir. Isso aqui não dá para fugir, não. Faturamento por empregado. Cara, não tem como. Economicidade. Tempo médio, poderia associar ali com esse tempo o uso do recurso, tá? Recurso tempo. Então aqui eu vou jogar eficiência. Só que esse faturamento eu posso também associar ao uso do recurso dinheiro, tá? Então, como está jogando aqui eficiência, eu não vou nem jogar economicidade aqui não. Eu vou jogar eficiência mesmo, mas o correto seria economicidade. Número de clientes atendidos pode ser uma meta. Se for meta, dá eficácia. Tempo médio, tempo é um recurso. Então, eu poderia marcar essa aqui tranquilo. E tempo é eficiência. Número de guias emitidas e número... Aqui seria eficácia os dois. Confesso que isso me daria dor de cabeça na hora da prova. Por quê? Porque quando eu vou responder uma questãozinha dessa, eu levo 6S na cabeça. Eficiência, eficácia, efetividade, execução, economicidade e excelência. E falou satisfação, é lá na frente. Se eu for associar com os S de resultado, seria efetividade. Mas a excelência, qualidade, percepção. De qualquer forma, a gente acha que é a letra D dentro do contexto do enunciado. Dá para achar a letra D tranquilo. Número, uma meta, tempo, recurso, tempo. Então, letra D de dado. Isso é interessante para você já levar para a prova da FGV. Ele tem abordado o tempo médio como o quê? Como eficiência. Perfeito? E o número de algo, a eficácia. Então, essa é a interpretação para a sua provinha. Ficar atento aí. Perfeito? Show de bola, show de bola. Vamos para a próxima questão. 65 agora. Ao desenvolver um produto ou serviço, uma sociedade empresária deve levar em consideração as diferentes dimensões de qualidade. A exemplo. Então, ele traz para a gente conformidade, confiabilidade, desempenho e atendimento. Conformidade conforme algo que está previsto, né? Então, que se refere à aparência estética, não casa com aparência estética.
Confiabilidade reflete a probabilidade de um mau funcionamento ou de falhas ocorrerem. Então, é confiança de 90%, 80%, mas ele traz, de fato, o outro lado. Não só o positivo, mas o negativo. Certo, certo, confiabilidade. Desempenho reflete ao grau que um projeto está de acordo com padrões. Padrões é conformidade. Atendimento expressa o tempo de vida útil esperado. Tempo de vida útil esperado é o desempenho. E aparência estética dentro aqui da visão do usuário. Então isso aqui seria o quê? Atendimento aos requisitos do usuário, né? Atendimento na visão do usuário. Então, nesse caso, o que não mexeu foi letra B de bola. Vamos ver outra. A gestão por resultados é uma abordagem focada no alcance de objetivos específicos e mensuráveis, orientando a administração pública e privada para a eficiência e também eficácia. Assinale a opção que apresenta uma dimensão de desempenho focado nos gastos incorridos na alocação dos insumos para minimizar custos. Olha lá, hein? Olha lá. Gasto, custo. Ele quer minimizar custo baseado no gasto em relação ao insumo. Gente, aqui eu vou precisar do 6S. Do 6S. Porque ele ficou só no recurso financeiro. Ele ficou só no recurso financeiro. E olha a maldade para vocês. Olha a maldade. O que ele fez no enunciado? Ele joga eficiência e eficácia, mas ele não vai cobrar eficiência e eficácia ele não. Assinale a opção que representa a dimensão de desempenho, focada no gasto incorrido na alocação do insumo para reduzir custo. Custo-benefício. Custo-benefício. Quem é o custo-benefício? Economicidade. Se ficar exclusivamente em recurso financeiro, custo, gasto, reduzir custo, gerar benefício a partir do custo, custo-benefício, é indicador de economicidade. Economicidade, tá bom? Então, nesse caso, pode deixar de fora eficiência. A eficiência é o uso de recursos como tempo, dinheiro, mão de obra, tecnologia, material. É recursos plural. Falou recurso financeiro, aí a gente fica na economicidade. Beleza? Show de bola essa daí, hein? Show de bola. Aí ele trouxe ali mais, né? Produtividade. Produtividade, ele tem a ver com capacidade. O que é capacidade? Qual é a capacidade produtiva de tantos itens para um determinado horário, mão de obra, tudo, que ele normalmente usa homem/máquina, né? Então, quantos produtos eu consigo fazer pelo desempenho da máquina operando, tal. Aí é produtividade, capacidade produtiva. Perfeito? Show de bola, show de bola. Então aqui ficamos com a alternativa letra A. Bruno, sou eu. Gerente de recurso humano em uma fundação precisa avaliar os resultados dos programas de treinamento realizados para os funcionários em 2023. O objetivo principal dos treinamentos foi a melhoria do desempenho do nível organizacional. Isso que é o todo, hein? É o todo. Bruno poderia utilizar como indicadores para avaliar os impactos dos programas de treinamento no nível organizacional. Então é o todo. É o todo. Aí é aquela questão, né? Caramba, gestão de pessoas. Vamos lá. Quando a gente fala de avaliação de cursos, eu tenho um curso de nível organizacional, que é para o todo, a organização toda. Nível técnico é específico para uma área. Nível institucional, que aí seria para orientar a alta administração. Perfeito. Como ele quer nível organizacional, eu vou fazer a leitura de um pouquinho aberta. Ou é um curso para toda a organização, tá? Ou alguma coisa que considere o todo de qualquer forma. Eu tenho que pensar no todo. Falou nível organizacional ou todo. Então, tranquilo. Melhora a qualidade de vida no trabalho e redução da rotatividade. Melhora o clima organizacional. Melhora a imagem da organização. Olha que legal, ó. O clima organizacional, que é para toda a organização, de certa forma, apesar do clima ser setorial, mas é. E imagem da organização. Tá. Aumenta a produtividade, que é dentro de uma área produtiva, e retorno de investimento em treinamento. Redução de absenteísmo, melhora de cooperação. Redução do índice de acidente de trabalho, melhora da qualidade. Rapaz,
Qualidade de vida no trabalho, eu vou separar da seguinte forma. Eu vou pensar no individual. O que mais? No organizacional. Não, equipe. Deixa eu ver aqui, equipe. Produção, ele colocou aqui índice de acidente, trabalho, melhoria de qualidade, produtividade, capacidade. E pensar na totalidade, que é o organizacional. Tudo que for totalidade, organizacional. Perfeito. Melhora da qualidade de vida no trabalho. Então, nesse caso, a gente consegue ter a nível totalidade. Então, isso aqui casa. Redução da rotatividade. A redução da rotatividade normalmente é setorial. Aí depende. Rotatividade de onde? Aqui eu posso dividir setorial como organizacional. Então, isso aqui fica a margem de dúvida. Opa, ficou ali, mas deu para entender. Melhora do clima organizacional, a expressão organizacional me ajuda, a totalidade. Melhora a imagem externa, que aí seria a totalidade. Aumento da produtividade e a capacidade, então deixar a letra C aqui. Retorno dos investimentos em treinamento. Isso aqui é em aspecto individual e equipe. Individual e também de equipe, que eu posso avaliar dos dois. Redução de absenteísmo. Absenteísmo é atestado médico, Então, ele pode ser os dois, setorial ou organizacional. Setorial, organizacional. Melhora de cooperação, de equipe, relações humanas. Redução de índices de trabalho. Não, de acidente, desculpa. Redução do índice de acidente de trabalho. Esse aqui é de segurança, né? Nem coloquei ali, de segurança. Melhoria da qualidade em quê? Vai ficar aberto. Melhoria da qualidade do produto, melhoria da qualidade do ambiente, vai ficar aberto. Aqui o segredo, gente, ó, é melhora de clima organizacional. O clima organizacional decorre da interação com a cultura organizacional, da interação das pessoas no aspecto geral, pesquisa de clima organizacional, avalia a organização como um todo. E melhora da imagem, o ambiente externo. Então isso daqui, ó, associado à totalidade. Pesquisa de clima organizacional, totalidade, melhora da imagem perante seu ambiente externo, tudo, tá? Ou interno também, externo e interno. Então, letra B é o que casa com totalidade para ambos ali bem direitinho. B de bola, B de bola. Isso é bom, hein? Associado de gestão de pessoas, mas bacana. Uma determinada organização pública promoveu na última década a digitalização de seus processos de prestação de serviço. Para garantir seu sucesso, há que se mensurar o desempenho no uso dos sistemas de informação, sendo importante diferenciar as métricas de eficiência das métricas de eficácia da tecnologia da informação na prestação de serviços, devido aos novos formatos e requisitos de acessibilidade. Uma métrica de eficácia da plataforma de TI, considerando acesso à informação, deve pautar-se em um indicador. Custos no consumo de recursos. Recursos, gente, eficiência, elimina. Taxa de deslocamento de informação que pode se deslocar por meio do sistema. Aí é a utilização dos recursos tecnológicos, né? Taxa de deslocamento, velocidade. Então isso aí está associado ao quê? A eficiência, elimina. Taxa de deslocamento, velocidade. Tempo de resposta medido pelos minutos do sistema. Ó, tempo que eu atendo o usuário. O uso do recurso tempo. Então elimina. Usabilidade mensurada pelo número de cliques necessários para que um usuário encontre a informação desejada. Ó, que a FGV adora colocar em número de algo, hein? Número de algo, fica a dica. Velocidade, velocidade é letra B, né? Letra C ali, ó, falou tempo de resposta, velocidade de transação. Não, desculpa, letra B. É porque ele coloca lá taxa de deslocamento e velocidade. Velocidade da transação. Pô, tá igual. Medido pelo tempo que o sistema leva para realizar a transação. Gente, mesma coisa que a B. Velocidade da transação, velocidade, né? Então, tempo de resposta ali medido por minuto. Tá. Então aqui, ó, ficando a dica aí da FGV. Ela vai começando a se tornar o quê? Previsível. Falou questão de tempo, recurso, eficiência, número de algo.
Atingiu, eu quero que a pessoa clique tantas vezes, número de clique necessário. Atingiu a meta? Atingiu. Então, número de algo, eficácia. Então, já vai aprendendo aí com a FGV, tá ficando fácil, hein? Tá ficando fácil. 69. Indicadores de desempenho são medidas quantitativas e qualitativas que fornecem informações sobre o desempenho de uma organização. Processo, projeto ou indivíduo, em relação aos seus objetivos e metas pré-definidos. Ok. Eles ajudam a monitorar, avaliar e controlar o progresso, identificar áreas de melhoria, tomar decisões informadas para alcançar os resultados desejados. Ok. Assinale a opção que compreende os IDs conhecidos como KPI, indicador-chave de performance. Ok. Se eu quero mensurar... Caramba, mas aí a gente tem lá, né? Eu posso fazer ID para tudo aqui. Bom, esses três iniciais aqui, eu vou eliminar porque esse aqui é de acordo com o nível, tá? Nível da administração. É claro que a gente pode avaliar nível de tarefas, a nível de alocação de recursos, a nível de alinhamento estratégico. Perfeito? Então, mas isso aí, ó, vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma estratégia organizacional. Vou trabalhar em objetivo, meta, aí eu tenho que criar um indicador para ver esse alinhamento estratégico, tá bom? Então, eu quero verificar se eu estou cumprindo com o projeto, ali o processo, no caso aqui, o que eu estou fazendo? É iniciativa, ação. Operacional, tático e estratégico, a gente vai avaliar o quê? Estratégico, alinhamento da estratégia como um todo. O tático, alocação dos recursos e operacional, a execução das tarefas, metas ali, tudo mais, mas a nível operacional. Eu vou eliminar esses três, porque esses três têm a ver com nível, então eu já posso eliminar. Do programa eu vou verificar um conjunto de algo. Programa é conjunto de projetos relacionados. E processo. Processo é a forma de se fazer algo, que são os métodos propriamente, né? Metodologia. Então, esse aqui é o método, uso de ferramenta, tudo mais. Aí, nesse caso, o que ele quer? Monitorar, avaliar, controlar o progresso. O progresso é o passo a passo, identificando também as melhorias de processo, de uma forma geral. Isso aqui é uma questãozinha meio maldosa, confesso para vocês. Por quê? Porque a gente pode fazer indicador de desempenho a nível operacional, tático, estratégico, perfeito? Programa ali, tudo. Só que ele quer um chave de performance. Se eu quero um indicador chave de performance, aquilo que a gente está fazendo tem, de fato, alinhamento com a estratégia organizacional, é o processo que a gente está fazendo. Perfeito? Processo, projeto ali que a gente está fazendo. Então aqui, por eliminação, a gente ficaria só com a letra E. Questãozinha maldosa ali, envolve um pouquinho mais de aprofundamento aqui. Beleza, vamos lá. Prefeito do município está preparando o balanço de seu final de mandato para mostrar ao cidadão a realização dos períodos. Acerca das realizações ao longo do mandato do prefeito, assinale que se relaciona com a dimensão de desempenho conhecida como economicidade. Economicidade é custos, né? Financeiro. Custos. Dinheiro. Alcance de meta, gente. Meta não, meta é eficácia. Então elimina. Aumento da relação de leito em relação ao paciente atendido. Isso aqui é eficiência, viu? Eficiência. Eu vou colocar assim, ó. Meta, eficácia. Execução dos programas públicos em conformidade com critérios e padrões de qualidade recomendados. Cara, qualidade é excelência. Excelência. Aquisição de novos equipamentos e insumos para as escolas de alta qualidade com custo. Ó, aquisição de algo a custo abaixo do valor de mercado. Economicidade. Olha o padrão da FGV, hein? O padrão da FGV é colocar economicidade para quando? Quando você está adquirindo algo a um custo baixo. Aquisição, custo. Aquisição, custo. Perfeito. Sem reduzir qualidade, viu? Atendimento de demandas populacionais em relação ao transporte público, gerando um impacto. Impacto é efetividade. Perfeito. Então aí, ó, tranquilamente, alternativa letra D de dado. Bacana, bacana. 71. Eita lá, a gente tem que associar essas colunas aí, hein? Vamos lá, vamos associar a coluna. Vamos ver. A avaliação de um projeto leva em conta indicadores de desempenho que podem ser agrupados em 5 níveis de avaliação de sucesso de um projeto. Quais sejam? Processo de se fazer,
o projeto propriamente, produto ou serviço que é gerado, negócio que é a instituição, estratégico que é o alinhamento. Perfeito. Relacione cada nível de sucesso de um projeto à descrição do escopo da sua avaliação. Então ele tem aqui processo, projeto, produto, serviço, negócio, estratégia. Vamos ler as alternativas. Então vamos lá. Avaliar conformidade com as especificações e satisfação do cliente. Gente, estou no nível de satisfação do cliente, eu vou mensurar se ele gostou do produto, né? Produto ou serviço. Então, 3. Analisa o uso adequado de ferramentas de gestão de projetos. Aí você quer marcar projeto. Não, gente. Se eu quero fazer o uso de ferramentas, eu estou falando de processo, metodologia. Avalie o retorno sobre o investimento realizado em um projeto, que é o ROI. Então, nesse caso aqui, retorno sobre investimento, nível ali de negócio. Negócio. Vou deixar aqui 4. Realiza análise de vantagem competitiva, ó, vantagem competitiva da empresa, com relação ali ao seu projeto, né? Quem vai para o ambiente externo, vai para o nível estratégico. O que mais? Avalia o atendimento, escopo, tempo, custo. Isso é a questão de valor agregado em projetos, hein? Valor agregado em projetos. Então, certo não, isso aqui é projeto é 2. 3, 1, 4, 5, 2. Ficamos ali com a alternativa letra B de bola. B de bola, bacana. Vamos lá. Próxima questãozinha. Qualquer dúvida, manda a dúvida para cá, viu? Os indicadores de gestão podem ser classificados em indicador de esforço e de resultado, de fato. O de esforço, economicidade, execução, excelência. E o de resultado, eficiência, eficácia e efetividade. Conceitualmente, os indicadores de resultado. Então, tem que ficar com mente em quê? Eficiência, eficácia e efetividade. Vamos lá. Medem a causa antes do efeito acontecer. Medem o efeito após um certo tempo. Servem para verificar se os planos estão sendo cumpridos. São apropriados para medição de planos de ação, projetos e iniciativas. São apropriados para a medição de relação entre serviço entregue e recurso alocado. Rapaz, eu tenho que mensurar os 3, né? Ó, se eu for pensar em indicador de resultado, do esforço ali, o durante, ali, mas o resultado, você tem que mensurar alguma coisa feita, né? O uso do recurso, cumprimento da meta, então você já fez. O resultado gerado com o uso do produto. Então vamos lá, ó. Usar o recurso que você já usou. Entreguei o material, conforme permitido. Cumpri a meta, então você já executou. Efetividade, gerou o resultado esperado. Então, ó, a gente mede depois de um certo tempo. Seja imediato, seja ali após o uso, depois do produto, ou lá na frente. Letra B fica legal. Antes não, porque antes não dá para mensurar, é indicador de resultado, não é indicador de antecedente, né? Serve para verificar se os planos estão sendo cumpridos. Esse daqui poderia ser apenas uma eficácia, tá? Então, se está cumprindo, eficácia. Ah, professor, então pode ser ele, né? Porque eficácia é indicador de resultado. Sim, mas ele falou só da eficácia. Falou só da eficácia. Entendeu? Então, a letra B, ela abrange os 3, que resultado são os 3, eficiência, eficácia e efetividade. A letra C falou só de um. A letra B compreende os 3. São apropriadas para a medição de plano de ação, ação e execução. Do plano de ação, do plano planejamento, não, desculpa, não é nem de ação aqui, é plano. Plano de ação é o plano. Projetos e iniciativas. Isso aqui é antecedente, viu? Isso aqui é antes. Então, isso daqui é para mensurar controle a priori, né? Controle a priori. São apropriados para a medição da relação entre aquilo que é entregue e o recurso alocado. Aí a eficiência. Mais uma vez, falou só a eficiência, né? Então, o recurso com eficiência. A letra C, eficácia, a letra E, eficiência. A letra B compreende todos os 3 indicadores, eficiência, eficácia e efetividade. E a letra A e a letra D estão antecedentes. Então, ficamos com a alternativa letra B de bola. B de bola, tá lá, bacana. Vamos ver outra. Um dos procedimentos básicos na gestão de resultados é a aplicação de indicadores que avalia, como o que avalia, ainda que de forma subjetiva, o juízo ou a percepção que a sociedade tem
do benefício gerado. Opa. A sociedade tem do benefício que foi gerado pela ação implementada, ou seja, pelo produto implementado. Lá na frente, né? Lá na frente estou mensurando a efetividade, que é a economicidade, questão de custo. A eficiência, uso do recurso, eficácia, meta, objetivo, efetividade, o impacto gerado com o uso do produto. E a transparência, aí mensurar ali, grau de transparência, da acesso das informações, outra coisa aí. Até a administração pública a gente mensura a transparência. Então aqui ficamos com letra D de dado, efetividade, bem tranquilo. Administrar organizações da complexidade de hospitais demanda dispor de informações fidedignas sobre o que ocorre. Isso significa dizer que produzir dados não é suficiente e que estes devem sofrer um processo de refinamento para que se transforme em informação e permita ao gestor atuar de maneira efetiva. Considerada a conhecida expressão quem não mede não administra, analisa as afirmativas a seguir. Os indicadores são representações de alguma característica mensurável do produto ou processo? Sim. O indicador é a fórmula, mas o indicador é o todo, né? Aí quando eu apresento o indicador, ele representa algo que eu vou mensurar do produto ou processo. Uma fórmula ali, tudo. Então, ok. A1 está ok. O uso de indicadores deve permitir ao hospital se comparar consigo próprio ao longo do tempo? Sim. Que aí eu comparo o resultado de hoje com o anterior, tudo. Então, sim, ok. Os bons indicadores devem ser padronizáveis e captar aspectos específicos e diferenciados da organização. Taca ali um SMART aqui, ó. O que é o SMART, professor? O que o indicador tem que ser? Específico, caráter específico, né? Mensurável, alcançável, relevante e temporal. E aí eu padronizo para mensurar, como se fosse velocidade média, é um indicador. Autonomia do veículo, é um indicador, ele está padronizado. Você pega o consumo ali de litro por quilômetro rodado, né? Então você apresenta ali o desempenho dele. Tudo certo, tudo certo. Então nesse caso aqui ficamos com a alternativa letra E. Todas as alternativas corretas. Beleza, vamos para a próxima agora, ó. Um funcionário do órgão de fomento à pesquisa tem como atribuição o atendimento a solicitantes de pedido de bolsa de apoio a pesquisadores. Ok. O funcionário é responsável pelo recebimento e registro da documentação que dá início ao processo de solicitação de bolsas, devendo ser iniciado apenas os processos que se enquadrem nos critérios do órgão para concessão do apoio. Dessa etapa inicial, as solicitações seguem para as etapas de avaliação e de decisão. Em 2021, essa daqui é que ele faz comparação, ó. Em 2021, o funcionário atendeu 200 solicitações, dando início aos 200 processos. Ei, rapaz, olha nada, né? Desses processos, 20 recusados. Na etapa de avaliação por não atender os critérios do órgão para a concessão de bolsa. 38 foram recusados por serem avaliados como de baixa relevância. Ok. Em 22, o funcionário atendeu 120 solicitantes, dando início... rapaz, o cara não trabalha não, só dá seguimento ao processo de pedido de bolsa. Desses, 12... foram recusados por não atender os critérios do órgão para concessão. E 10 foram recusados por baixa relevância. Ok. Na situação apresentada, é correto afirmar. A eficácia. Gente, vamos trabalhar com eficácia. Qual que é o objetivo do funcionário aqui? Ele vai receber o processo, vai dar conformidade e vai passar só o que está ok. Mas ele passou tudo. Ele tem uma taxa de erro. Tá? De 200 processos que ele recebeu, inicialmente, 10% foram reprovados por falha. Então, isso aqui é a taxa ali de falha, taxa de falha. No outro ano, ele recebeu 120, mas ele também passou 120, também foram reprovados 120. Isso também me dá 10% de falha. A falha dele está igual. O índice de acerto está 90% e o índice de falha está 10%. Então a eficácia está igual. Isso é uma questão típica da FGV, ficar antenado com ela, viu? A eficácia é igual
Por quê? Porque a taxa de erro está em 90% para ambos os anos. Então está igual. A eficiência eu vou considerar o tempo utilizado para trabalhar. Se eu for considerar tempo, ele acabou trabalhando mais em 2021, porque teve 200 processos, em relação a 2022. Ou seja, em 2022 ele teve mais tempo do que em 2021, porque em 2021 ele analisou mais processos. Então a quantidade de processos analisados foi maior em 2021. Então, nesse caso, a eficiência é maior em 2021. Maior em 2021. A eficácia foi a mesma nos 2 anos? É só olhar a taxa de falha. Ela foi a mesma. O grau de qualidade do trabalho foi maior em 2021? Olha só que legal, hein? Olha só que legal. A qualidade é outro quesito. A qualidade vai na percepção do usuário. Na percepção do usuário. Vamos pensar na percepção do usuário. Se o meu processo deu entrada e ele avançou para a segunda etapa, eu estou na expectativa. Em 2021, nós tivemos 38 processos. Se eu pegar 38 e dividir por 200, dá quase uns 20%. Eu vou pegar aqui, ó, 38 dividido por 200. Isso me dá uma ordem de 19%. Então, isso aqui deu 19% em 2021. Se eu pegar 10 e dividir por 120, vai dar menos de 10%, porque 10% é os 12, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 dividido por 120. Mas eu já sei que dá menos que 10%. Deu 8,3%. 8,3%. 8%. Então, significa dizer o quê? Qualidade. A qualidade tem a ver com esse outro processo que foi recusado por baixa relevância. Porque para o cidadão que deu entrada, ele tem relevância, tá? Então é na percepção do usuário. Eu vou mensurar aqueles outros dois ali. Então ela não é igual. E em 2021, o grau de qualidade não foi menor, porque reprovou mais processo. Tipo assim, eu tive 19% de pessoas insatisfeitas em 2021. Então, meu grau de qualidade ele é menor em 2021, não é maior não. E essa porcentagem aqui é de insatisfeitos, viu, gente? É de insatisfeito. Então, ela é menor em 2021. Perfeito? Ela é maior, comparando os 2 anos, 2022 é que é maior. E o grau de qualidade não é igual não. Também não é igual não, tá? Então, interpretação dos dados. A eficácia do funcionário é a mesma, porque a taxa de erro dele é de 90%, a taxa de erro é de 10%, de acerto é de 90%, então está igual. A eficiência tem a ver com quantidade de trabalhos realizados. Em 2021 ele fez mais processos que em 2022, então ele é mais eficiente em 2021 que em 2022. E a qualidade vai na percepção do usuário, que aí seria aqueles processos que não foram aprovados por baixa relevância. Então, em 2021, houve 38 processos. Então, a taxa de insatisfação de 19%. Então, minha qualidade é menor em 2021. E a taxa de insatisfação em 2022 é de 8,3%. Então, no caso, a qualidade ela é maior em 2022 que em 2021. Perfeito? Show de bola! Interpretações feitas, eficácia mesma nos 2 anos. Muito bem, muito bem, muito bem. Fechamos a nossa revisão do nosso bloco aqui de indicadores. Fiquem antenados com eficiência, eficácia e efetividade, direto, sempre caindo isso na prova. O que mais? A gente pôde perceber OKR e KPI caindo na abordagem também. E fiquem antenados também para os indicadores de esforços. Execução, economicidade e excelência. Excelência mede a percepção da qualidade. E claro, aonde que a gente aplica indicadores, antes e depois, a priori e posteriori, além do par e passo, né, da execução. Perfeito? Gente, deixo sempre aqui as redes sociais e também os canais para que vocês possam estar participando e seguindo aí com dicas, perfeito? E agora, vou fechando aqui essa nossa revisão. E nos encontramos em outros blocos. Valeu, até a próxima!